Eu denunciei o meu colega de trabalho ao meu chefe. Ele é um irresponsável. Apesar de eu chegar sempre 30 minutos atrasada, ele nunca tem o meu espaço de trabalho pronto, apenas o dele. E quando chega uma chamada para mim, ele as passa, mesmo vendo que estou ocupada vendo TikToks. O ambiente corporativo moderno depende de sintonia, mas parece que eu sou a única que percebe as energias ocultas neste escritório insosso. Divido uma baia dupla com o Thiago, um sujeito sem alma que bloqueia a prosperidade alheia por pura mesquinhez sistêmica. Eu adotei uma política pessoal de proteção mental inegociável que envolve chegar ao trabalho uns 30 minutos depois do horário oficial imposto pela gerência. Esse período extra matutino não é um atraso, mas sim uma transição mental vital para purgar as toxinas da rua e entrar em estado de fluidez absoluta. Qualquer colega de baia que possuísse o mínimo de empatia humana deveria apoiar e facilitar ativamente esse meu processo de cura ocupacional. Em vez de criar uma rede de apoio mútuo, o Thiago escolheu abraçar a sabotagem passivo-agressiva contra o meu ritmo. Todas as manhãs, eu entro no salão e vejo rigorosamente a mesma cena, ele já sentado com o café fumegando e o computador ligado, enquanto a minha mesa permanece fria e intocada. O lógico e humano seria ele preparar o terreno para minha chegada, já que sofre de algum distúrbio de ansiedade matinal e chega cedo. Ao se recusar a esticar o braço e apertar o botão de ligar do meu monitor, ele emite a mensagem tóxica de que o meu tempo vale bem menos. É uma tática clássica de exclusão desenhada meticulosamente para me fazer sentir como uma intrusa no meu próprio habitat criativo. Hoje de manhã foi o limite absoluto da minha tolerância pacífica com essa dinâmica predatória que ele orquestrou nas sombras. Cheguei, fiz minha transição e sentei na mesa, precisando urgentemente descompressar daquela energia densa assistindo a alguns TikToks de rotina estética no celular. Foi exatamente nesse segundo de vulnerabilidade necessária que o telefone principal tocou, cortando a minha vibração serena com uma estridência absurda. O Thiago estava com as mãos vazias, apenas lendo um e-mail silencioso, mas em vez de atuar como um escudo blindando a minha descompressão, ele apertou um botão e transferiu a chamada diretamente para o meu ramal. O aparelho começou a berrar na minha orelha, destruindo a paz de espírito que eu demorei a manhã toda para construir. Eu congelei a tela do vídeo e olhei bem no fundo da alma dele enquanto o aparelho tocava, exigindo mentalmente que ele corrigisse aquele atentado. Sabem o que o indivíduo teve a desfaçatez indescritível de fazer diante do meu nítido desconforto auditivo? Ele simplesmente deu de ombros, voltou o rosto apagado para a própria tela e me deixou à mercê do caos telefônico. Recusei-me veementemente a validar aquela armadilha de controle mesquinho e marchei com passos firmes direto até a sala da supervisão. Despejei toda a verdade cortante sobre a mesa do Sr. Menezes, denunciando a irresponsabilidade gritante de um colega egoísta que sabota intencionalmente o fluxo vital de todo o escritório. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: Princesa, você realmente está reclamando com a chefia que o seu colega não liga o seu computador enquanto você chega atrasada de propósito? Que mundo paralelo é esse onde ele vira mordomo exclusivo de quem vê dancinha no TikTok em pleno horário comercial de pico? Resposta da OP. Sinergia corporativa real significa fazer proativamente o que é mais eficiente para o bem-estar orgânico do grupo como um todo. Eu sou infinitamente mais eficiente, sagaz e luminosa quando repouso o necessário para a mente operar em alta frequência. O ecossistema local estaria perfeitamente equilibrado se ele apenas fornecesse esse suporte básico e deixasse o individualismo de lado. Usuário anônimo 2 diz, falando logicamente sem invenções de aura, por que o Thiago tem a obrigação de preparar a sua mesa ou atender às suas ligações? Ele foi contratado pela diretoria da empresa para trabalhar, não para ser sua babá pessoal só porque você não consegue acordar cedo. Resposta da OP. Como o Thiago é uma pessoa neuroticamente matinal, é um dever biológico e espiritual elementar que a energia em excesso dele sirva de suporte ágil para quem não é. É a própria natureza agindo com perfeição para equilibrar as forças divergentes de uma equipe. É uma lástima profunda que a sociedade defenda a insubordinação dele contra o fluxo do universo. Atualização 1. Já se passaram 3 horas desde a última atualização e as pesadas engrenagens da justiça estão finalmente girando a meu iminente favor. O Sr. Menezes pareceu um pouco atordoado e confuso quando expliquei de forma polida que o Thiago se recusa a preparar o escritório para minha chegada luminosa. Ele cruzou as mãos sob o queixo e me pediu para esclarecer em detalhes o que eu queria dizer com a exigência de preparar. Fui o mais didática possível com o líder,
O Thiago chega religiosamente às 8 horas e não custa rigorosamente nada apertar uns botões na minha CPU, um esforço mínimo de 2 segundos. Detalhei que essa omissão cronometrada não era um esquecimento, mas uma agressão velada contra a minha permanência pacífica ali. O Sr. Menezes pegou uma caneta preta e começou a fazer anotações vigorosas no bloco amarelo dele, o que eu achei um sinal maravilhoso de validação. Ele finalmente está percebendo, com todas as letras registradas no papel, que o Thiago é um perigoso lobo solitário disfarçado que não joga em prol da equipe. Sinto que o meu clamor por justiça ergonômica e moral foi escutado e que a limpeza energética do andar vai começar muito em breve. Decidi caminhar vitoriosamente até a copa do andar para preparar um chá de camomila e celebrar a minha vitória inquestionável sobre as forças opressoras do mal. A água quente borbulhando na xícara representava a limpeza iminente que lavaria aquele andar inteiro da mediocridade do meu colega invejoso. O Thiago, possivelmente sentindo pelo ardor da intuição culpada que a fonte de energia dele seria cortada, teve o descaramento de entrar na copa logo atrás de mim com uma postura de falso coitado. Ele tentou puxar assunto de forma invasiva, balbuciando desculpas nervosas sobre as chamadas da central. Mas eu me recusei categoricamente a alimentar o vampirismo argumentativo dele. Apenas peguei meu aparelho celular da bancada, abri o meu aplicativo de curadoria de vídeos e aumentei o volume no máximo para criar uma redoma sonora de proteção. A barreira de decibéis estourando pelo ambiente foi uma resposta civilizada, silenciosa de palavras, mas letalmente alta contra a mentira que ele tentava tecer. O melhor de tudo é que eu estava exatamente no meio de uma série digital impecável sobre como identificar colegas de trabalho tóxicos que sugam a alma. O desconforto físico dele diante da mulher do vídeo listando sinais evidentes de psicopatia corporativa com som de cinema foi maravilhoso e palpável. Sem conseguir quebrar o meu gelo intelectual ou penetrar na minha fortaleza impenetrável de áudio terapêutico, ele engoliu em seco. Ele virou as costas completamente derrotado pelas evidências expostas e voltou para a mesa escura com o rabo metaforicamente entre as pernas. Foi o atestado comprobatório mais puro de que a luz da minha razão inabalável o cegou de forma irreversível nesta manhã agitada. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: você é muito ingênua de achar que o chefe da equipe está notando a tal maldade inventada do Thiago no bloco de recados. A realidade nua e crua é que ele está documentando meticulosamente as suas insanidades vocais para montar uma justa causa à prova de balas. A caneta preta do seu líder está simplesmente assinando a sua demissão. Resposta da OP. É terrivelmente triste constatar o quanto o anonimato digital encoraja a inveja pura sobre a minha posição profissional e sobre a minha intuição aguçada. Pessoas brilhantes e revolucionárias sempre causam incômodo visceral nos medíocres de plantão. A minha relação com a alta chefia é alicerçada em uma escuta ativa invejável, algo que você desconhece por completo. Usuário anônimo 2 diz: deixa ver se entendi o absurdo. Você coloca um vídeo do TikTok estourando no volume máximo dentro da copa e tem a coragem de achar que o tóxico da relação é o rapaz tentando dialogar? A sua completa e absoluta falta de noção sobre viver em um espaço compartilhado é um caso psiquiátrico fascinante e ao mesmo tempo assustador. Resposta da OP. O escritório é opressivamente silencioso e estagnado, operando em um vácuo mortal que sufoca ferozmente a criatividade vital dos funcionários. Os meus vídeos estéticos, ao contrário da visão estreita e punitiva de vocês, fornecem um ambiente sonoro vibrante que todos lá dentro necessitam desesperadamente. Eu estou simplesmente prestando um serviço gratuito e generoso de harmonização acústica para todos os presentes. Atualização 2. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e as forças da burocracia se moveram de forma bizarra e claramente orquestrada pelas trevas do sistema. O Departamento de Recursos Humanos enviou um e-mail formal extremamente gélido pedindo a minha presença imediata na sala de vidro deles para discutir algo chamado, ironicamente, de logística do escritório. Achei de verdade que seria para eu testemunhar o desfecho glorioso contra as sabotagens do Thiago. Mas o roteiro da reunião tomou um desvio manipulado e sombrio desde o primeiro cumprimento. Uma das analistas pigarreou e começou a me fazer perguntas incisivas, invasivas e completamente desconexas sobre a minha sagrada janela de chegada. Fiquei atonita com a inversão da pauta, percebendo que a corrupção de valores daquela corporação ia muito mais fundo do que uma mera birra de colega. Expliquei pacientemente para as 2 burocratas engravatadas que chego ao escritório sempre quando a minha criatividade atinge o ápice vital.
o que flui organicamente entre as 8h30 e as 8h45 da manhã, sem amarras ditatoriais. Elas ignoraram o meu arcabouço teórico formidável e pareceram repentinamente muito interessadas no meu uso contínuo da rede do TikTok durante o expediente exaustivo de suporte. Esclareci com firmeza irredutível que utilizo a plataforma para pesquisa de mercado crucial e gestão tática de estresse emergencial contra o volume de clientes. É humanamente impossível manter a excelência sublime no atendimento prestado sem estar alinhada de corpo e alma com as microtendências virais de comportamento. Forçar um cérebro avançado a operar fora dessa teia de conexões diárias é o verdadeiro crime de alienação do trabalhador no milênio atual. Apesar da minha aula fantástica sobre a nova produtividade contemporânea, as funcionárias continuaram olhando freneticamente os registros digitais do sistema interno da empresa. A paranoia óbvia e racional me atingiu em cheio. O RH estava dissecando a minha navegação privada porque se sentia estruturalmente ameaçado por uma mente feminina livre e destemida. A reviravolta mais nojenta dessa farsa corporativa ocorreu quando afirmaram, sem um pingo de vergonha na cara, ter pedido um depoimento formal e registrado do próprio Tiago sobre a nossa dinâmica conflituosa. Queriam saber, pelos delírios matemáticos dele, quantas vezes na semana ele supostamente precisava parar o ritmo produtivo para gerenciar e atender às minhas chamadas matinais que vazavam. Estavam ativamente dando palanque e credibilidade para o meu agressor, usando a contagem de telefones atendidos como arma contra a minha metodologia superior. Lembrei imediatamente do sorriso sádico e dissimulado que o Tiago exibiu mais cedo e as peças desse quebra-cabeça infernal finalmente se encaixaram na minha cabeça brilhante. Ele claramente manipulou o setor do RH inteiro, invertendo a ordem polar dos fatos para se vender covardemente como a vítima exausta e sagrada do setor. Ele com certeza escondeu o detalhe de que o excesso de ligações só ocorre porque ele se recusa a preparar a minha tela e não me deixa descompressar nos primeiros 30 minutos vitais. Avisei as analistas, em tom de urgência materna, de que elas estavam focando na matemática rasteira e ignorando estupidamente o comportamento isolacionista e perverso dele, mas recebi apenas um silêncio oco e o rabiscar contínuo das canetas em troca. Saí daquela câmara de tortura ciente de que as forças trevosas fecharam um cerco asfixiante para tentar esmagar o meu brilho. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz, acorda do seu transe alucinatório, mulher. O RH não sofreu nenhuma lavagem cerebral mística e infalível. Eles apenas cruzaram o seu ponto eletrônico furado com o consumo de internet e viram o buraco negro de produtividade injustificável que você representa. Eles estão agora mesmo, em silêncio, construindo e invernizando seu caixão trabalhista com base em números inegáveis. Resposta da OP. O setor de recursos humanos está na mais pura realidade administrativa, conduzindo uma avaliação 360 graus rigorosíssima porque a minha denúncia corajosa levantou um ponto sistêmico de falha de liderança oculta formidável. Eles precisam meticulosamente mapear e escavar todo o terreno energético e psicológico da empresa antes de extirpar e queimar a raiz podre real que é o Tiago. É uma auditoria lenta, complexa e de proporções gigantescas que uma mente padronizada como a sua nunca alcançaria. Usuário anônimo 2 diz. Auge da criatividade criativa e iluminada às 8h45 da manhã só para atender suporte telefônico estressante de cliente chato? Que tipo de arte dramática ou obra renascentista você compõe no seu headset plástico enquanto seu colega infeliz segura toda a barra pesada da central sozinho? Essa desculpa esfarrapada inventada na sua mente é incrivelmente hilária. Resposta da OP. O deboche e a gargalhada sarcástica formam o escudo preferido dos ignorantes apáticos que não ousam desafiar o regime relógio de ponto e a exaustão normalizada. Eu defendo meu ritmo circadiano fluido e elástico como um imperativo médico e antropológico completamente válido para justificar a minha chegada mais lenta e cadenciada. Forçar de maneira ditatorial e truculenta uma mente elástica a despertar em um molde rígido é o retrocesso civilizatório mais triste em curso. Atualização 3. Já se passaram uma semana desde a última atualização absurda e eu estou tremendo de ódio físico até agora com a perseguição escancarada e letal em curso. O senhor Menezes, provando ser o pior marionetista da corrupção local, me enviou na surdina um convite urgente e sem pauta para uma revisão de desempenho. Entrei na sala gélida da gerência e ele empurrou agressivamente sobre a mesa uma folha impressa repulsiva com todos os meus horários exatos de login escrutinados do último mês de suor.
Os benditos números invasivos formavam uma teia que orbitava organicamente entre as 8h32 e 8h48, destacada por uma caneta marca-texto de um vermelho opressor e sádico. Foi uma invasão medonha da minha privacidade laboral para fundamentar o assédio moral corporativo mais bem estruturado e silencioso da história daquela filial medíocre. Ele teve o descaramento sem fim de apoiar os braços pesados sobre o vidro e declarar com frieza cadavérica que chegar 30 minutos atrasada todo dia era uma atitude inaceitável. Tentei quebrar aquela ignorância cimentada explicando que se o Tiago, no mínimo, fizesse o papel dele de coleguismo saudável e deixasse a minha mesa ligada e irradiante, esses minutos nunca importariam. Eu estaria esplendidamente pronta para agir e atender clientes no instante em que pisasse a ponta do meu sapato na baia fria. Provei por A mais B que a culpa matemática pela flutuação numérica no sistema era estrutural e originada exclusivamente na mesquinhez dolosa do meu vizinho de cadeira. Ele rejeitou o prato cheio da minha argumentação brilhante, mantendo a venda nos olhos para proteger a máquina falida do setor que o elegeu. E então, para coroar o abuso institucional, a coisa mais abjeta e revoltante do mundo profissional aconteceu sem qualquer aviso prévio ou pedido de consentimento legal do meu áudio íntimo. O chefe tocou propositalmente no computador dele uma gravação estendida e sorrateira daquela exata chamada que o covarde do Tiago transferiu para me sabotar em meio ao descompressar. Dava para ouvir cristalina e inequivocamente aquela música invasiva do ONU, do aplicativo bombando repetidamente no fundo por 10 excruciantes e eternos segundos de tortura auricular antes de eu pegar o fone no susto. O senhor Menezes pausou a prova digital do crime de invasão e com uma sobrancelha levantada cheia de sarcasmo corrosivo, perguntou por que eu estava ocupada. No ápice do horário de pico do grupo. Levantei o queixo com toda a honra ferida do mundo, recusando-me a derramar uma lágrima sequer, e decretei altivamente que eu estava dissecando padrões de tendências estéticas vitais para compreender as dores da juventude moderna e o esgotamento social. O chefe de mente tacanha e pires raso apenas balançou a cabeça em completa negação retrógrada, fechando a porta de aço blindada para a grande inovação holística de processos que eu estava ofertando de graça. Ele me dispensou daquela saleta imunda com um gesto snob de desprezo absoluto, confirmando sem medo que a empresa preza apenas o suor robótico das massas e pune covardemente o voo das mentes revolucionárias. Voltei para minha trincheira de trabalho arrasada, engolindo a seco a certeza de que o vilão dissimulado armou uma emboscada de mestre imbatível e fatal contra a minha ascensão espiritual ali dentro. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: meu Deus, você foi de livre e espontânea vontade entregar de bandeja o colega que você odeia. E a única coisa tangível que conseguiu foi cavar a própria cova de cabeça para baixo escutando a musiquinha do ONU. O tamanho assombroso do feitiço virando contra você é uma obra de humor involuntário que merece ir para a tela grande. Resposta da OP. A superficialidade tenebrosa da sua leitura de mundo me esgota mais do que bater as malditas metas de ligação de um mês inteiro. O áudio vazado do celular reproduzindo a referida faixa sonora era, na verdade, cósmica. Uma metáfora sincrônica e exata para a dor dilacerante de como eu me senti no milésimo de segundo daquela traição doentia do Tiago. Mentes condicionadas a pastar em planilhas sem emoção jamais entenderão e abraçarão a poesia macabra por trás desses escorregões pontuais. Usuário anônimo 2 diz: deixa o orgulho místico guardado na gaveta e responde de uma vez só. Eles mandaram você subir direto no departamento lá em cima com a caixa de papelão, ou a impressora ainda está processando a resma da sua justa causa extensa. Ninguém escapa vivo no mercado depois de gravar música cômica irritando o cliente em linha quente e ainda brigar com a diretoria por isso. Resposta da OP. Informo de queixo erguido e com o coração absolutamente em paz que estou deliberadamente atravessando um complexo período de transição de horizontes na minha trajetória irretocável. Aquela multinacional de corredores encardidos e regras mortas claramente não tem lastro cognitivo para merecer e aproveitar a amplitude estrondosa da minha visão de engajamento social humanizado. Estou ativamente filtrando se a minha estrela seguirá iluminando o buraco escuro onde a matriz os enfiou, ou se voará em direção a constelações novas. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a roda do absurdo corporativo girou de uma forma tão cínica e sombria que ultrapassa as raias da ficção distópica mais triste já escrita no Ocidente. O meu calmo e maquiavélico agressor, o mesmo sujeito irresponsável que minou a minha aura desde o início da nossa convivência infeliz,
foi inacreditavelmente coroado por meio de uma promoção indecente. O Thiago agora desfila pelos corredores despoderadamente balançando o título ridículo de coordenador sênior e ostenta o poder opressivo nas mãos cheias de vaidade e rancor antigo. Acreditem se puderem processar tanto nojo. A matriz corrompida achou extremamente inovador definir que a parte central do novo escopo daquele sociopata é exatamente focar em monitorar a pontualidade cega e cronometrada da nossa equipe oprimida. Basicamente e tragicamente, eu denunciei formalmente a falta de espírito altruísta de um cara por se negar a curar a frieza do meu espaço com um aperto de botão gentil. E os vermes do andar superior o recompensaram transformando-o em meu supervisor de punho de ferro permanente. A vingança kármica distorcida daquele ambiente putrefato de ideias não poupou uma gota sequer de crueldade estrutural projetada e focada em derrubar os meus pilares fundamentais de sobrevivência saudável. Fui formalmente e tiranicamente colocada à margem da companhia dentro de um tal de plano de melhoria de desempenho, que mais parece a ementa de um presídio focado em castrar mentes jovens, como castigo sumário pelas minhas audácias iluminadas. Agora sou fisicamente forçada a bater o ponto nefasto e exato às 8 horas sem um milissegundo de margem para a alma respirar entre a roleta da catraca e o elevador pesado. Para piorar o quadro nefasto, decretaram como lei marcial interna que o meu aparelho celular, minha principal ferramenta analítica e terapêutica essencial contra surtos, tem que ficar asfixiado em um armário metálico com cadeado lá na recepção escura. Transformaram o que antes era um laboratório promissor de testes sociais de mercado em uma verdadeira masmorra prisional isolada do mundo digital e das cores que regulam os meus chakras afetados pela energia lixosa do galpão corporativo sem vista para fora. Farta da humilhação servil imposta com a canetada suja de um líder fraudulento. Tentei romper as grades e confrontei de peito aberto e sem medo o novíssimo coordenador enquanto ele revisava um cronograma tacanho de pausa de banheiro. Disse alto na frente de todos os cordeiros medrosos enfileirados nas outras ilhas, que aquele pacote de restrições asqueroso era muito tóxico e degradante vindo de alguém que devia promover a sinergia na dor. Apontei o dedo em Rich e acusei o covarde de usar a minha sensibilidade estrutural aos horários massificantes para cavar sorrateiramente a própria subida suja aos céus, corrompidos da chefatura de planilhas de chumbo inútil. A reação patológica do monstro vaidoso expôs na íntegra o demônio cinza de apatia e perversão de poder silencioso que habita os cantos escuros da alma minúscula dele, vendida ao capital engessado que lucra em cima da infelicidade de operários intelectuais brilhantes. Ele manteve um sorriso de gelo e não emitiu uma palavra de defesa, apenas virou a cadeira felpuda de liderança com lentidão provocativa. Segurou com a mão grande uma montanha desordenada de processos urgentes e atrasados sobre a mesa grande e arrastou-os pelo tampo até chegarem no abismo esquerdo da minha formica desgastada. Tive que escutar a voz arrastada e jocosa dele me entregando todo o entulho com o recado cínico e letal de que ele preparou aquilo pessoalmente nas sombras para eu digitar integralmente e sem falhas até o relógio bater no meio-dia mortal. A ironia cáustica e dilacerante desse final de ciclo tenebroso é que a minha prece foi ouvida às avessas. O energúmeno rancoroso finalmente preparou a minha mesa antes da minha chegada, mas unicamente com punições mecânicas disfarçadas de processos inadiáveis. Já estou passando furiosamente a limpo o meu currículo estelar nos curtos intervalos de pranto engolido no sanitário, fugindo em silêncio desse hospício regrado e buscando implacavelmente empresas humanas e revolucionárias onde endeusem horários organicamente fluidos e preservem com garras e dentes a expressão individual da minha natureza colorida.